Vamos começar? A força de Michele Bolsonaro assustou até o PT. Segundo informações do portal Metrópolis, lideranças da sigla trabalhista no Paraná dizem nos bastidores terem se surpreendido com o desempenho de Michele em pesquisas internas do partido para eventual disputa pela vaga de Sérgio Moro. Em um dos levantamentos internos do PT, a ex-primeira-dama teria alcançado 20% das intenções de votos em redutos eleitorais do PT, que deram muitos votos a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e a Zeca Dirceu. Tá aí a polêmica envolvendo a sucessão de Sérgio Moro, que é senador, tem um processo em vias de ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e que tem gente já de olho na vaga. Gustavo Segre, como é que você vê essa expectativa pela vaga do Moro? Bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço a toda a nossa audiência, aos colegas aqui. Não deixaram esfriar o corpo para pegar já o espólio, né? Porque ainda não saiu. Ele continua com o seu mandato, mas todo mundo já está especulando com que ele vai perder o mandato, será cassado. Não se sabe ainda se será ou não inelegível, mas, claro, começam a aparecer os nomes, Nelsinho. E aí, a Michele Bolsonaro aparece como uma possibilidade. E dentro dessa questão eleitoral, aí se aplica a velha fala do PT. Para ele, sempre tem que tirar de alguém para dar para quem não tem. Então, não é uma questão de crescimento, senão de suma zero. Alguém tem, então tem que tirar para que o outro possa. Na questão eleitoral, é absolutamente normal que tenha uma pessoa, eleitor, que vote porque está convicto de que esse é seu candidato, no caso a Michele, ou pode que esteja pensando em votar eventualmente a candidatura de Michele porque não está gostando do que ele enxerga no PT. E me dá a sensação de que essa seria mais o perfil. Quando a gente avalia nas últimas semanas, últimas horas, melhor, o que aconteceu com a Petrobras, o que aconteceu com a sucessão da Vale, nós estamos falando que por erro de uma intervenção estatal nessas duas empresas, perderam quase 100 bilhões de reais com essas duas brincadeiras. O Estado tentando entrar na presidência da Vale e essa alteração errada da não distribuição de dividendos com a desculpa de que seria para investimentos, o que pela carta da empresa não pode ser. Então essas duas besteiras tiraram 100 bilhões de reais dos cofres dessas empresas na sua valorização. Mas eu sempre tento mostrar com esse discurso, né, que tem que apurar as questões sociais. Somente da Petrobras, essa queda de valor de 55 bilhões representa 208 mil moradias de Minha Casa Minha Vida. Se a gente agrega a perda de valor da Vale, estamos falando de quase 50 mil, ou seja, 500 mil casas, moradias de Minha Casa Minha Vida. O que mostra que essa situação está errada e o eleitor começa a perceber. As pesquisas estão mostrando que o eleitor perdeu a paciência com o PT, acabou a lua de mel e agora o resultado pode ser isso. Ô Diogão, tem um outro ponto interessante que eu vejo aí, que é a migração de domicílio eleitoral. Porque a Michele Bolsonaro, imagino, nunca tenha morado no estado do Paraná. E o senador é um cargo na República que representa o estado. Então, como que você vê esta manobra que não é tão incomum? A gente já viu isso acontecendo algumas outras vezes. Rosângela Moro. Rosângela Moro também fez a transferência eleitoral e agora está sofrendo um processo do PT, porque o tribunal aceitou a transferência de São Paulo para o Paraná. Mês passado, acho que ela fez a transferência, e o PT agora entrou com uma ação contrária a essa migração de residência eleitoral da Rosângela Moro. Aquilo que se discutia, né, sobre a Rosângela quando ela foi candidata aqui, se prova agora, né? Ela não poderia ter sido candidata por São Paulo, porque ela nunca morou em São Paulo. Assim como o Moro tentou também. O Moro tentou aqui, não conseguiu. Foi até uma questão muito... na verdade paradoxal, porque não deram para o Moro e deram para a esposa dele, né? Isso na verdade é uma vergonha, né? Porque o que acontece agora? São Paulo perde um deputado. São Paulo que já tem uma subrepresentação, né, em relação aos outros que fica no teto, né, Pacheco? Importante explicar. Está no teto. São Paulo tem uma subrepresentação. Se fosse contar o número da população, São Paulo teria muito mais deputados do que tem, e agora perde uma deputada porque na verdade ela nunca teve vínculo nenhum com São Paulo, assim como a Michele não tem vínculo nenhum com o Paraná.
Então essa candidatura dela, essa possível candidatura dela, tem esse viés que é muito negativo no meu ponto de vista, e também me parece uma coisa muito estranha, porque ela não tem vivência política nenhuma, né? Ela era esposa do ex-presidente. Primeira-dama. Foi primeira-dama do país, mas não tem nenhuma representatividade política, né? Então, me soa estranho. Como é que você vê Jogo da Luz? Esse assunto é muito antigo, na verdade, né? O José Sarney foi senador pelo Amapá em 92. Não tinha nenhuma relação com a Amapá. Essa aí eu não me lembro, assim, o Jogo da Luz. Mas tem que estudar história, né? Não, mas eu estudo muita história, de repente faltou essa página aí que o José Sarney teria sido. Diga você que está nos ouvindo, se você sabia dessa informação trazida por Jogo da Luz. Pois é, depois de ser presidente, ele sentiu que ele conseguiria fazer o senador no Alagoas e ser ele senador para o Amapá. Então ele e mais um senador dele, fora outros que ele ajudou no Nordeste. Vezes, né? Foi 2 vezes, ele foi, depois ele se reelegeu. Maranhão, não Alagoas. Maranhão, né? Amapá. Ele foi pelo Amapá. Mas ele elegeu no Maranhão. Desculpa, Maranhão, eu falei Alagoas, tem razão. Tem que estudar história, hein, o Jogo da Luz. Geografia. O pior é ter vivido a história. Tem uma diferença aí, porque o Amapá era um território, não era um estado, até a Constituição de 88. Então o Amapá não tinha representação política, né? Tem uma certa diferença, o que também não justifica. Acho que a posição ali do Zé Sarney é um caso emblemático, né? Acho que ele inaugurou essa prática. Esse método. Essa prática. Apesar também de que, no passado, você podia ser eleito por vários estados. O Getúlio Vargas foi eleito senador nas eleições de 46 por vários estados do Brasil, né? Ele acabou sendo senador pelo Rio Grande do Sul, mas ele foi eleito em vários estados. Então, isso é uma coisa que varia conforme o tempo, mas eu acho que está na hora de ser estabelecido, sim, um critério mais rígido, né? Para que a população tenha uma representação efetiva, né? Nelson, eu posso pôr uma pimenta nessa discussão? Só para o jogo concluir, aí na sequência mas sem dúvida, não tem muito sentido a pessoa ficar mudando de estado para uma eleição, e fica evidente, tanto no caso da Rosângela Moro, do Sérgio Moro e agora da Michele Bolsonaro, que deixa eu mudar rapidamente para poder concorrer nessas eleições. E se não der certo, é capaz que eu mude para outro estado. Mas o que me intriga mesmo, Nelson, é ver o PT ser o surpreso com a popularidade dela no Paraná. É um dos estados mais conservadores do Brasil. O estado que elegeu o Sérgio Moro, vendo a possibilidade dele ser cassado, vai fazer o quê? Vai reforçar o voto conservador e o mais próximo que aparece nesse momento, de uma forma de mostrar apoio ao Sérgio Moro, seria votar na Michele Bolsonaro. E aí, Cássio? A gente vive essa discussão de domicílio eleitoral hoje em São Paulo. A gente tem um governador de São Paulo, maior estado da federação, que nunca tinha vivido no nosso estado antes de ser eleito governador. Não sabia nem onde era a escola. Exatamente. Então não é uma fórmula exata essa questão do domicílio eleitoral. Eu vou pegar um gancho aqui no Diogo, para além da polarização dos aspectos eleitorais no Paraná, porque a ação do Moro, todo mundo já dá como cassado o Sérgio Moro, primeiro pelo substrato jurídico. Em segundo lugar, que eu acho que é o único exemplo no Brasil onde a polarização foi quebrada. PL e PT assinaram conjuntamente o pedido de cassação do Sérgio Moro. Então, nesse aspecto, não há discussão. Nós teremos uma discussão posterior eleitoral. Muito provavelmente a Gleice, a Rosângela Moro e a Michele disputarão a vaga e a gente vai reavivar a polarização. Mas no aspecto jurídico, todo mundo dá como certa essa cassação. O TRE do Paraná se dá muito confortável por conta desse pedido conjunto da esquerda e da direita. E a gente vai falar mais sobre o Sérgio Moro, porque nesta semana que se aproxima, que se inicia, a gente vai ter o dia em que se completa 10 anos da Operação Lava Jato, da primeira operação disso que ficou popularmente, nacionalmente conhecido como a Operação Lava Jato. Nós vamos falar ainda sobre o Sérgio Moro, sobre o Deltan Dallagnol, sobre o saldo, positivo ou negativo, tudo que deixou para o Brasil o que foi a Operação Lava Jato ainda neste programa. Eu quero te ouvir também, Wilson Pedroso, porque ainda assim, ainda sendo de fora, a Michele pontua bem nas pesquisas e poderia, caso essa eleição aconteça com o nome dela, ser eleita pelo Paraná.
Então, Nação, o que a gente tem dito, as pessoas não votam mais em partido, votam em pessoas, né? E eu vou um pouco na linha da surpresa do PT. O PT, ou a esquerda, vive com uma cabeça no buraco igual a avestruz, né? Porque achar que a Michelle Bolsonaro não ia ser uma candidata competitiva demonstra a falta de sensibilidade que eles estão tendo nesse momento político do país. Tanto é que eles achavam que o dia 25 de fevereiro, maio, 25 de fevereiro. 25 de Manifestação. fevereiro, ia ser uma manifestação, ia ser uma manifestação pífia. Um grupo da USP disse que tinha só 30 mil pessoas. Eles não estão enxergando que nós vivemos um país polarizado, que mesmo com toda a perseguição, ou toda a ação jurídica, ou tudo que tem acontecido com o Bolsonaro, ele ainda continua com força política perante os seus seguidores, ou perante as pessoas que não querem o outro lado, ou perante as pessoas que não se identificam com a questão política de mais à esquerda. E a Michelle Bolsonaro é um exemplo. Ela é a representação em pessoa do presidente Bolsonaro, diferente de outras pessoas que o Bolsonaro, que tem que se falar, que tem proximidade com o presidente. A Michelle é a primeira dama, ela já tem feito algumas incursões pelo Brasil, inclusive com PL Mulher, se posicionando, se colocando como candidata a presidente no lugar de Jair Bolsonaro, se ele daqui 2 anos não for candidato. Então, ela já está se popularizando eleitoralmente. Não seria nenhuma surpresa, ou não é nenhuma surpresa, a não ser pelo PT, que ela vá bem, ela vá bem num estado, conforme a gente falou aqui, conservador, no estado conservador. O bolsonarismo está vivo, só não está vivo para os petistas. E aí, ô Pacheco? Olha, então, eu ouso discordar de você pelo seguinte, eu não vi nenhuma declaração de nenhum dirigente do PT dizendo que estava surpreso com essa pontuação de pesquisa da Michelle. Ao contrário, eu acho que o partido está bastante atento. Quem trouxe a notícia foi a Jovem Pan, não fui eu. Sim. A notícia foi a Jovem Pan que trouxe a notícia. Eu não sei qual que é o site que foi dito. Foi a Jovem Pan, não fui eu. Aqui, Filipinho. Metrópolis. Site Metrópolis. Site Metrópolis disse que existe relações internas do PT e a gente está comentando sobre isso, não foi eu que disse. Não, tudo bem. O que eu acho é o seguinte, o partido, o PT, claro, tem que estar atento, né? Isso é normal, qualquer partido político vai estar atento aos seus adversários. Então, eu acho absolutamente normal. Não vejo aí que o PT esteja com os olhos fechados, que esteja fora da realidade. Ao contrário, acho que o PT está se colocando dentro da realidade. Existe uma disputa, existe uma polarização. Essa polarização não acabou com a eleição do presidente Lula. A eleição do presidente Lula foi por uma margem pequena de votos, e isso não acabou em 1 ano de mandato, né? A gente vê as pesquisas de popularidade e a gente vê que hoje essa divisão do país persiste, né? Ela não foi superada. Ô Pacheco, e você acha que o PT apostaria em quem para concorrer nessa vaga se nós tivermos eleição suplementar? Eu vejo a Gleisi como uma forte candidata a presidente do partido, né? E vejo com muita força também o Zeca Dirceu, né? Agora, os dois que são do Paraná. Os dois que são do Paraná, são de lá, ao contrário da Michelle. Agora, me parece também que o que está se desenhando é uma eleição em que as mulheres vão concorrer, né? Então, verdade, a gente poderia ter Gleisi versus Michelle. Isso ia ser Rosângela. E Rosângela, olha, Rosângela, bem lembrado. Então, são 3 mulheres, né? Isso também, né? Parece que é esse desenho. Seria interessante. Que vem se mostrando, é interessante. Só complemento, o Zé Dirceu tem se movimentado em Brasília em favor do Zeca Dirceu, viu? Ele tem tido reuniões em Brasília, tentando já articular pro filho seu. O Zeca Dirceu sei esse nome. Mas posso só fazer uma ponderação antes de passar pro Segré? A Gleisi era senadora, ela abriu mão porque ela sabia que ela não venceria o Moro. Então ela, em tese, já abriu mão dessa vaga. Quem disputou, salvo engano, foi o Requião
eleição, então talvez ela seja... Cenário, Exato, cenário. Talvez ela seja a primeira da fila. E dentro desse desenho, 3 mulheres disputando, o PT que defende essa pauta ideológica, ele vai ser o único que vai lançar um candidato homem, também acho que não condiz com as circunstâncias. Exato. Mulher também, né? Exatamente. Diogo. Mas essa eleição, na minha opinião, marca os acusados da Lava Jato versus o acusador da Lava Jato. Não acusador porque é o Ministério Público, mas sim o juiz que participou. Ele foi o acusador. Há controvérsias, mas de qualquer maneira pode ser interessante uma disputa eleitoral no plano eleitoral de uma questão jurídica, porque de alguma maneira os maiores acusados estavam do PT. O juiz foi quem sentencia vários deles. E agora, nessa disputa eleitoral, pode mostrar se a população acredita mais naquele desenrolar do processo a favor do PT ou da acusação do processo em função de quem aplicou. Mas aí no Paraná... Só lembrando que a Gleisi não foi ré em nenhum processo da Lava Jato, nem o Zeca Dirceu foi réu em nenhum processo da Lava Jato. Não, é verdade, ela só estava na lista dos pseudônimos aí da Odebrecht, mas é verdade, não foi... O Segré, eu também acho que esse recorte Lava Jato não vai ser aplicado, porque o Paraná tem uma tendência conservadora nos últimos anos, tem tido uma tendência conservadora muito por conta da Lava Jato. Falava-se lá atrás a questão da República de Curitiba e uma série de coisas, então eu acho que ninguém vai trazer essa narrativa para a eleição. Vai ser não uma digo que a traga. Conservadorismo no pensamento do eleitor. Está implícito já. Para mim está implícito do eleitor e não tenho dúvida nenhuma que se o PT eventualmente chegar a ganhar esse lugar, ele vai falar, tá vendo? Nós derrubamos eleitoralmente a Lava Jato. Ô, Diogo, como é que você vê, por exemplo, a Rosângela Moro se colocando nessa disputa que já teria, por exemplo, Michele e Gleisi? Você não acha que ela deveria somar forças a Michele, por exemplo, no caso? Ou vice-versa, né? Deveriam ter conversado muito bem para decidir quem seria. Agora, o que realmente me entristece de ver isso tudo aí é que o eleitor é o mais desrespeitado na história. Porque, afinal, o eleitor escolheu o Sérgio Moro como seu senador. E a gente vê no Brasil inteiro, não só esse caso, mas diversos outros de vereadores, de prefeitos, em enorme quantidade, dezenas no estado de São Paulo e centenas no Brasil inteiro, sendo caçados, porque a legislação é muito complexa realmente, está dentro da lei, é possível, mas o resultado é o eleitor perdendo prestígio, porque aquilo que ele escolheu acaba não valendo, sempre a outra pessoa que é colocada, e a minha impressão é justamente essa, o eleitor vai olhar e falar, para que eu vou votar afinal? Se já é difícil, e na hora que eu escolho, acabam tirando essa pessoa para colocar outra, ele fica muito insatisfeito. Diogo, mas no caso do Moro, eu vou discordar de você. Fosse algo que denota alguma discussão jurídica, os dois espectros da polarização não teriam assinado uma petição conjunta. No caso do Moro, é o exemplo da lei de abuso do poder econômico. E na verdade, aí também, o que você tem, na verdade, é que não há um desrespeito ao voto da população, porque a população não votou livremente. A população, na verdade, caiu num engodo, porque o Moro, ele está sendo acusado do quê? De abuso de poder econômico. O que o abuso de poder econômico faz? Te alavanca a propaganda. A propaganda faz o quê? Alavanca o voto. Então, o que você tem na raiz da cassação é que não houve uma eleição livre. É que a vontade popular foi iludida. Eu acho que, de fato, houve crime eleitoral. Só antes de você concluir, só para deixar claro para nossa audiência, para quem está ouvindo todos esses termos aqui, o Moro está sendo acusado de abuso do poder econômico, porque antes de ser candidato a senador, ele foi pré-candidato a presidente. Teve dinheiro público de partidos políticos que fizeram ele rodar o Brasil todo, inclusive o Paraná. Gastou 2 milhões. Com 20 milhões só na pré-campanha a presidente. Ou seja, quando ele saiu candidato a senador, ele já tinha gasto 20 milhões. Ou seja, o que se tem na justiça é que isso seria uma concorrência desleal com os demais que estavam começando a partir de fato, não. dali, né? E outra coisa, esse caso do Moro se distancia muito do caso do Deltan Dallagnol, por exemplo, em que há toda uma discussão jurídica. Sim. Se está certo ou não está certa a cassação, era um fato inédito, enfim. No caso do Moro tem jurisprudência, ou seja, outras pessoas de outros partidos, em outras ocasiões, também foram cassadas pela mesma questão. Acho que pro Moro faltou até uma assessoria. Posso só fazer uma complementação técnica antes? Só para complementar o que o Nelsinho muito bem ponderou. Cada cargo tem o seu limite de gastos.
para a presidência da República, é óbvio que esse limite é muito maior que o limite de gastos para um candidato ao Senado no Paraná. E o Moro, enquanto pré-candidato à presidência, quando ele usou esses 20 milhões, que era uma verba carimbada para a candidatura à presidência e levava em consideração os limites para a disputa da presidência da República, quando a gente traz isso para uma candidatura de senador, esse valor é muito superior. Então ele gastou muito mais que os seus concorrentes naquela disputa pelo Senado. Só no lançamento de pré-campanha foram 2 milhões. No lançamento. Só no O ato de lançamento. 2 milhões. Não, mas veja o que eu disse. De fato, existe amparo legal para esse processo. E tem mais. Ele próprio incorreu em crime eleitoral, na minha opinião, quando, durante a campanha, gastou mais também do que o previsível para o Senado, que era 4 milhões e 600, se não me engano, e acabou gastando 5 milhões. O que eu disse é que é legal, mas a legislação eleitoral é tão complexa, tão confusa, que praticamente todos que se elegem incorreram em algum crime eleitoral, se a gente for passar um pente fino muito rigoroso. É nesse sentido que eu digo, a legislação estabelecida pelos parlamentares é extensa demais e expõe qualquer candidato a estar fora das regras. Esse é o problema, na minha opinião.